Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer aquela mensagem da Palavra de Deus. No último vídeo nós fizemos uma pequena síntese sobre o Salmo 23 e nós gostaríamos de complementar, essa palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Então nós vamos ler aqui o Salmo 23 para meditarmos no que Deus tem falado no nosso coração para transmitir aqui para vocês. O Salmo 23, ele diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós havíamos comentado, no primeiro vídeo, que o Salmo 23 ele foi escrito por Davi. Davi foi o segundo rei de Israel. E Davi, como todos os que viviam em Israel, ou quase todos, eles tinham conhecimento da prática do pastoreio de ovelhas. A ovelha, como eu tenho dito, ela sempre foi um animal muito dócil, um animal muito fácil de se criar. Porém, ele tem as suas características. Ele muitas vezes ele se perde facilmente. Ele precisa sempre de alguém para guiá-lo. E ninguém melhor do que a figura de um pastor. Desde o princípio da palavra de Deus que nós estudamos, nós vamos encontrar a figura de um pastor na pessoa de Abraão, na pessoa dos filhos de Jacó, do próprio Jacó, que era sobrinho de Labão. E vamos ver também na figura de outros descendentes de Israel, como José, na vida de Moisés, que foi o libertador de Israel. Então nós vemos desde o princípio o próprio Deus sendo um sumo pastor para as ovelhas de Israel. Quando nós lemos no capítulo 40 de Isaías, nós vamos ver a palavra de Deus dizendo assim: Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. É claro que aqui é uma mensagem profética para o povo de Israel, e não somente para o povo de Israel. No Salmo 40, se você ler todo ele, você vai ver que o contexto fala também da vinda do Senhor para modificar todo o esteio, todas as características da terra em que nós vemos hoje. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que Deus também se apresenta como um pastor para cuidar das suas ovelhas, tanto do povo de Israel quanto de todos aqueles que se aproximam dele e do seu Filho, porque Jesus também é o sumo pastor. Quando nós olhamos para este salmo, nós vemos uma grandeza da parte de Deus se apresentando como o próprio pastor. E vemos que Davi, ele havia sido um homem experimentado quando ele escreve este salmo. Nós vemos pelas características das palavras que ele transmite, que ele já tinha estado em diversas situações que lhe propuseram ter experiências profundas com Deus. Por isso que ele começa dizendo o Senhor, porque quando nós vemos a palavra Senhor, nós vemos a figura de alguém que está acima, alguém que tem autoridade, alguém que tem experiência, que tem toda a sabedoria e que tem todo o poder, a qual Davi, ele designa a sua vida nas mãos deste Senhor, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Senhor é meu
Eu tenho dito que Davi, ele tem Deus como se fosse uma posse, algo maravilhoso que ele guardava e que ele não poderia perder. Por isso ele diz: o Senhor é meu pastor. E quando ele diz que é meu pastor, é porque não havia ninguém mais que estava guiando a vida de Davi. Somente Deus era o seu guia, porque é assim que se apresenta o verdadeiro pastor. É ele que guia as ovelhas no caminho em que deve andar. E ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É claro que nós temos que ter entendimento e sabedoria para compreender que mesmo nós estando andando no caminho de Deus, nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar percalços, nós vamos encontrar dificuldades, barreiras no nosso caminho. Veja bem que Jesus, quando ele usa o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 1 em diante, ele diz assim: agora nós, que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos de lado todo o peso do pecado e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, deixando de lado todo o peso do pecado que tenazmente, que tão de perto nos rodeia, e olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, nós venhamos seguir em frente. Ou seja, no caminho em que nós vamos seguir como ovelhas, nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar embaraço, atrapalhos no nosso caminho. Por certo que se nós estivermos debaixo do regaço do sumo pastor, que é Jesus, nós vamos encontrar o alívio para as nossas vidas. Veja bem que o salmista Davi, ele escreve este salmo diante das experiências que ele passou. Alguns historiadores dizem que quando Davi ele escreve este salmo, ele estava cercado em um oásis pelos seus inimigos. Outros historiadores dizem que foi por causa de Absalão, seu filho, que neste momento estava tentando usurpar o seu trono. Davi ele fugiu e se escondeu e estava ali encurralado. Mas Davi jamais deixou de crer na presença de Deus no meio das suas adversidades. Davi, ele não foi apenas rei. Davi, antes de se tornar rei, ele era pastor de ovelha. Se Davi era pastor de ovelha, ele tinha o conhecimento e do cuidado que se tinha que ter com as ovelhas do seu pai. Sim, Davi era filho de Jessé, o belemita, da tribo de Judá, de onde descende o nosso Cristo, o qual também ele é tido como um pastor. A Bíblia vai dizer que Davi, ele foi escolhido por Deus como um rei segundo o seu coração. Mas antes de tomar posse e ser colocado como rei entronizado no trono de Israel, Davi ele passou a ser perseguido, porque muitos não queriam que ele estivesse nessa posição. Davi ele foi cantor, Davi foi compositor, Davi ele tocava uma harpa. Eu imagino que Davi, nos momentos de solidão, nos momentos em que ele estava cuidando e apacentando as ovelhas do seu pai, ele começava a tanger a sua harpa e começava a tocar. E com certeza Deus o inspirava pelo seu espírito para que ele viesse tecer hinos e viesse tecer cânticos de louvor a Deus. Davi foi um dos maiores salmistas da Bíblia. Em torno de 70 a 73 salmos foi o que Davi escreveu. Davi, então, ele faz um dos mais lindos salmos, que é este salmos que nós estamos meditando e fazendo leitura aqui, que é o Salmo 23. E com certeza Davi, quando ele tocava, a Bíblia vai dizer que ele era levado diante do rei Saul, que foi o primeiro rei diante da monarquia em que Deus permitiu, em que Israel tivesse um rei como homem, porque houve-se a transição do período teocrático, onde Deus queria governar sobre Israel. Mas Israel, quando olhava para as demais nações, via um rei humano e também queria um rei humano. Então Deus permitiu. E a partir de Saul tem-se então a transição do período teocrático para o período monárquico. Então Saul, ele começou a desobedecer a Deus. Então um espírito mau da parte de Deus começou a atormentar Saul. Então, para que este espírito se afastasse, Deus permitia que Davi fosse levado perante Saul e que ele tocasse a sua harpa.
e a unção de Deus que estava sobre Davi, e quando ele tocava, o espírito mau saía da presença de Saul e a calma, a paz, a serenidade voltava para a mente e para o coração de Saul. Mas quando Deus rejeitou a Saul, Deus então se proveu de um outro rei e enviou a Samuel até a casa de Jessé. Quando todos os filhos passaram diante de Jessé, diante de Samuel, o profeta, ele disse: não é nenhum destes. Então Jessé disse: olha, eu tenho um menor, mas ele está apacentando as ovelhas lá no pasto. E Deus falou ao coração de Samuel: é este que eu tenho escolhido para mim. Às vezes as pessoas olham para a aparência, olham para a estatura, mas Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração, Deus vê a sinceridade, Deus vê a intrepidez, a coragem, a determinação que estas pessoas podem fazer a diferença para a sua obra. E assim Deus escolheu a Davi. Davi, então, ele foi ungido no meio dos seus irmãos. Mas a verdade é que Davi, depois que ele foi ungido, ele foi entronizado depois de um certo tempo como rei em Hebrom durante 7 anos. Davi passou 7 anos em Hebrom e depois 33 anos sobre Jerusalém, 40 anos no total. Davi, ele esteve como rei sobre Israel. E neste meio tempo de 40 anos, Davi, ele passou por diversas dificuldades. Como pastor de ovelhas, Davi sabia que a ovelha ela tinha um pasto determinado para se alimentar. Davi sabia que a ovelha ela não podia beber qualquer água, ela tinha que beber água limpa. Davi sabia que pelos caminhos que ele passava entre os montes de Israel, ele sabia que ao entardecer poderiam vir animais, predadores para arrebatar e tomar as ovelhas. Veja bem que no Salmo 23, Davi ele disse assim: deitar-me faz em verdes pastos. Ora, Davi sabia que a ovelha ela não podia comer qualquer pasto. E quando nós fazemos um paralelo com a ovelha para com as nossas vidas, sim, porque nós estamos sendo caracterizados como as ovelhas aqui. Nós sabemos que a igreja de Cristo, ela não pode comer qualquer coisa, ela não pode comer pasto seco, ela tem que comer um alimento saudável, um alimento que vai trazer revigoração para a sua vida, que vai revigorar os seus pensamentos, as suas forças. A ovelha que está fraca, ela vai voltar a ficar forte depois que ela tem um alimento sadio. Ela não pode se alimentar de qualquer coisa. E Davi sabia que ele tinha que levar a ovelha a comer um pasto verde, um pasto relevante que iria fazer a diferença na vida da ovelha. Veja bem que ele disse: guia-me mansamente a águas tranquilas. A ovelha não pode beber qualquer água. Ela não pode beber água suja. Veja bem que, infelizmente, muitas ovelhas hoje sofrem porque elas comem qualquer tipo de pasto. Os pastores têm dado qualquer tipo de pasto para estas ovelhas. Eles têm levado as ovelhas a beber qualquer água suja. Veja bem que em Apocalipse nós podemos encaixar perfeitamente nesta palavra. Veja bem que em Apocalipse no capítulo 13 e no verso 11 nós vamos ver a figura da segunda besta que sobe da terra. A segunda besta ela é comparada como o falso profeta. 2 chifres subiam da cabeça da besta, mas ela tinha a aparência de um cordeiro, mas ela falava como um dragão. Ou seja, ela prefigura, ela traz o ensinamento e identifica os falsos pastores, aqueles que trazem meias verdades transfiguradas com mentiras. Eles são aqueles que têm a água suja para dar para as suas ovelhas. Por isso que as ovelhas estão sempre doentes, as ovelhas estão sempre dispersas, as ovelhas estão sempre desorientadas. Vamos ler em João, no capítulo de número 10. Veja bem que João ele vai falar como é o verdadeiro pastor. Jesus é identificado como o verdadeiro pastor. Diz o capítulo 10 do Evangelho de João e no versículo de número 6, Jesus disse assim:
esta parábola, mas ele não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Perceba bem que há uma diferença entre o verdadeiro pastor e o falso pastor. O verdadeiro pastor, ele leva as ovelhas, e as ovelhas, elas conhecem a sua voz. Mas o ladrão, ele simplesmente quer roubar as ovelhas. Mas as ovelhas não os ouviram, e elas não atendem à voz dos ladrões, dos falsos pastores. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Veja bem que o verdadeiro pastor, ele tem as pastagens certas, ele tem as palavras certas para as ovelhas. E ele disse: o ladrão não vem senão a roubar, e a matar, e a destruir. São características de Satanás e dos filhos de Satanás, os falsos pastores. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Veja bem que Jesus, ele tem palavra de abundância, palavra de vida. Jesus disse que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. Se existe o bom pastor, é porque existe o mau pastor. E Jesus já tem falado nos versículos anteriores que o mau pastor, ele é ladrão, ele vem para roubar, ele vem para matar, porque ele deixa a ovelha perdida, sem rumo, sem direção. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, o falso pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. Ele é covarde, ele não protege a ovelha, porque ele não tem intenção de protegê-las. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Perceba que o falso pastor, ele tem pele de cordeiro. Ele parece-se com um pastor, mas ele não é pastor. Ele é um lobo, porque o mercenário, o que o mercenário faz? O mercenário, ele é assassino, ele é bandido, ele apenas rouba as suas ovelhas. Ele tira a lã, ele simplesmente quer fazer uso das suas ovelhas. Ele quer se divertir com a ovelha. Ele quer enriquecer atrás das ovelhas. E simplesmente ele tira a gordura da ovelha. Mas veja bem de que ele não é dono das ovelhas. Então eu digo para os falsos pastores: Deus vai cobrar de cada um de vocês o que estão fazendo com as ovelhas, distorcendo as palavras de Deus para que as ovelhas não encontrem o caminho estreito, o caminho reto, pois o caminho estreito, ele é apertado, mas é o caminho da justiça, é o caminho da verdade, é o caminho que leva à eternidade. Mas espaçoso e largo é o caminho que leva à perdição. Jesus tem dito estas palavras. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Quantos pastores enganam as ovelhas, porque são mercenários. Eles simplesmente apenas querem se aproveitar do rebanho. Mas Jesus, ele tem dito que ele vem para julgar cada um destes pastores que não cuidam do rebanho de Deus. Veja bem, vamos ler o capítulo 40 de Isaías novamente. Olha o que diz: como o pastor apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seu regaço. A quem amamentam, guiará suavemente. Então Deus guiará as suas ovelhas, guiará os seus cordeiros. Nós somos cordeiros, somos ovelhas do pasto de Deus. Veja bem que ele diz assim no verso 3 do Salmo 23. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando Davi ele subia com as ovelhas no mais alto do monte, o vento batia nos cabelos de Davi, batia no rosto de Davi e refrigerava a sua alma. Assim é a
presença do sumo pastor e do seu espírito sobre as nossas vidas. Ele traz paz, ele refrigera a nossa alma. Talvez eu esteja falando para você que esteja, quem sabe, em um sol escaldante dos problemas, das dificuldades, e você não consegue encontrar sombra para você descansar. Mas a palavra de Deus diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Onipotente, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Deus é sombra para as nossas vidas no meio do deserto escaldante, porque Ele é o sumo pastor. Ele tem tudo aquilo que nós precisamos para nos fazer descansar, para refrigerar a nossa alma. Veja bem que Ele diz que nos guia pelas veredas. As veredas, como eu disse, é um caminho estreito, é um caminho apertado. E no caminho apertado onde Davi passava com as ovelhas, sempre havia predadores. Os mercenários estavam por ali, aqueles que tentam arrebatar as ovelhas. Os predadores estavam por ali. Mas Davi, ele tinha na sua mão uma vara e ele tinha também um cajado para consolar as ovelhas. Ora, a vara era mais curta, sendo que o cajado era mais longo. Mas a vara, ela tinha a sua autoridade, porque é o que simboliza a vara. E ela tinha como trabalho espantar os animais, espantar os predadores. A autoridade de Deus, o poder de Deus está sobre as nossas vidas, para que Ele venha afugentar estes predadores, para nos dar sabedoria pelo caminho estreito aonde nós temos que andar. Enquanto que o cajado, ele era mais longo e encurvado na ponta, e ele servia para levantar as ovelhas que estavam caídas. Talvez você esteja caído, talvez você esteja prostrado no meio do caminho, mas a vara de Deus, o consolo de Deus te socorre neste momento, aonde você está, quer onde você esteja, no trabalho, no ônibus, no metrô, na rua, andando, escutando esta mensagem. Deus vai ao teu encontro, porque Ele é o sumo pastor. Ele deixa as 99 que estão no aprisco e vai em busca daquela que se perdeu, porque é característica da ovelha muitas vezes se perder, porque assim como ela é um animal dócil, mas também ela é frágil. Assim como Davi, ele se via, nós nos vemos frágeis, nós somos frágeis, nós somos feitos do barro e qualquer batida nós nos quebramos. Mas Deus, como verdadeiro oleiro e sumo pastor, Ele conhece a essência do barro. Ele sabe que nós podemos ser moldados, que nós podemos ser transformados, e é isso que Deus quer através desta palavra, moldar a nossa vida. Quer nos dar entendimento para que nós venhamos voltar para as veredas da justiça e trilhar o caminho da verdade, porque nós somos ovelhas e Ele tem cuidado de nós. Veja bem, vamos mais. Olha o que diz Ele: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Davi, com certeza, tinha muitos inimigos, mas ele não queria ver o mal dos seus inimigos, mas ele queria que eles estivessem assentados na mesa com ele, para que eles vissem que Deus era o Senhor da vida dele e poderia ser o Senhor da vida deles. Davi foi muito perseguido. Veja bem que ele, como foi ungido, muitos se levantaram contra a vida de Davi, mas ele disse: unges minha cabeça com óleo, porque essa era uma das características entre o povo de Israel em ungir o anfitrião. Agora nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus, e Ele quer ungir a nossa vida, quer ungir a nossa cabeça. O óleo simboliza a presença do Espírito Santo, e a unção com óleo significava também para ungir reis, para lavar e ungir as feridas daqueles que estavam feridos, machucado. Quem sabe você está machucado no caminho. Eu me recordo do bom samaritano que estava andando entre Jericó e um caminho em que ele encontra um homem que estava descendo de Israel, e ele foi pego pelos salteadores e agora ele estava lançado no chão, mas ele pegou o vinho, que simboliza alegria, e pegou o óleo, que simboliza a presença do Espírito Santo, e curou, untou as feridas daquele homem, para que ele pudesse se reerguer. Então o óleo simboliza a presença do Espírito de Deus, para curar as nossas feridas. E ele disse: o meu cálice transborda. Ou seja, Deus quer transbordar a nossa vida com a sua presença,
com a sua graça, Ele quer cuidar de nós. Veja bem, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós vemos neste salmo um salmo profético. Veja bem que Jesus, como sumo pastor, Ele disse que foi nos preparar moradas. Imagine que moradas são essas. Em Apocalipse vai dizer que tem ruas de ouros, que nessas moradas Deus há de enxugar todas as nossas lágrimas e que não vai haver mais morte, não haverá mais dor neste lugar. As moradas de Deus é a eternidade que Ele preparou para as suas ovelhas, para aquelas que ouvem a sua voz, porque as verdadeiras ovelhas, elas ouvem a voz de Deus. É comum em Israel as ovelhas de vários pastores se misturarem, mas quando elas estavam prestes a ir para casa, cada um dos pastores chamava as ovelhas e cada uma delas iam em direção à voz dos seus determinados pastores, porque elas conhecem a voz do seu pastor. E ele disse: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele está falando da eternidade, com que nós estaremos com o verdadeiro pastor, o sumo pastor. Vamos ler em 1 Pedro, no capítulo 5. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, Pedro falando, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo. As ovelhas de Deus, elas passam por aflições, passam por dificuldades, como eu já tenho dito, e participante da glória que se há de se revelar. É lógico que Pedro aqui está falando do tempo futuro, para as ovelhas de Deus, para o tempo do fim, em que a igreja estará na terra, vai passar por aflições, mas as ovelhas serão guardadas, a igreja será guardada. Mas muitos serão martirizados, é claro. Apacentai o rebanho de Deus. Ele está fazendo uma comparação com a igreja de Cristo e as ovelhas do Senhor, que está entre vós, tendo cuidado dele. Cuide do rebanho. Ele está falando para os presbíteros, falando também para os pastores. Não por força, não use de violência, não bata nas ovelhas, mas voluntariamente, sem querer receber alguma coisa pelo cuidado das ovelhas, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, de boa vontade, com amor, com paciência, com carinho, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. As ovelhas, o rebanho, não são dos homens, não são dos pastores da terra, mas é do sumo pastor. Por isso que eu tenho dito que Deus há de cobrar, Deus há de trazer juízo sobre os pastores, presbíteros que cuidam das ovelhas apenas para receber algo em troca, apenas por riqueza. Veja bem que Balaão era um profeta de Deus e alguém como Balaque ofereceu dinheiro, ouro, para que Balaão profetizasse maldição sobre o povo de Israel. Mas quando ele iria abrir a boca para profetizar maldição, Deus trocava as palavras na boca de Balaão e ele tinha que profetizar bênção sobre Israel. Ele dizia como amaldiçoar aquele a quem Deus já abençoou. Não tem como proferir maldição sobre aqueles que Deus abençoou. Deus já abençoou a sua vida. Você é ovelha de Deus e as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida. Se você faz a vontade de Deus, se você anda no caminho de Deus, se você propaga a justiça de Deus, o evangelho de Deus, as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida. E Deus vai tornar o mal em bênção sobre a sua vida. Mas aos pastores que fazem mal para suas ovelhas, tomem cuidado, porque a mão de Deus, o juízo de Deus virá sobre vós. Olha o que ele diz aqui: tendo cuidado para com as ovelhas de Deus, não por ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, o rebanho é de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Você também é ovelha do pasto de Deus. Você tem que dar exemplo para que as ovelhas venham se alimentar do verdadeiro pasto. Tomem da verdadeira água limpa e não água suja. E quando aparecer o sumo pastor, Jesus é o sumo pastor, quando ele aparecer, olha bem, alcançareis a incorruptível
com incorruptível coroa de glória. Percebam que quando aparecer, ou seja, ele vai vir visível. Em Apocalipse 1:7 diz que o Senhor mesmo virá visível, e até mesmo os que os transpassaram. Até mesmo o povo de Israel, a descendência, aqueles que mataram Cristo, sim, porque foi os fariseus, descendência de Israel, aqueles que estavam desviados da presença de Deus e que morreram nos seus pecados, porque eles não acreditaram no sumo pastor, em Cristo que estava diante dele. Eles liam a palavra, assim como os falsos pastores leem a palavra, mas não entendem, não compreendem. Eles veem, mas não enxergam. Ouvem, mas não entendem. Não entendem. E quando aparecer Jesus, o sumo pastor, porque agora ele não vem como cordeiro, mas ele vem como o leão da tribo de Judá. E ele vem para destruir com todos os seus inimigos e com todos aqueles que fizeram mal para as suas ovelhas e para os seus rebanhos. Alcançareis a incorruptível coroa de glória. É o que está preparado para todas as ovelhas que seguem o verdadeiro pastor. Uma coroa incorruptível, não é uma coroa corruptível, não é uma coroa de prata, de ouro, com metais desta terra que se desfazem, em que a traça e a ferrugem corroem. Não, mas é uma coroa de glória. Então eu gostaria de deixar esta mensagem, a mensagem do Salmo 23, para aqueles que creem que Jesus é o sumo pastor da sua vida. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Depois nós queremos estar trazendo mais mensagens sobre as profecias do fim. Um grande abraço a todos os inscritos e aqueles que irão se inscrever aqui e aqueles que ouvem as mensagens do canal Palavra Viva. Um abraço a todos vocês.